Nesse trabalho, buscamos adquirir conhecimento sobre o tema bioética e cuidado paliativo. O avanço tecnológico trouxe melhorias para a qualidade de vida, mas como foi para a qualidade de morte? E assim identificar variáveis significantes que possam contribuir com melhorias em nossa sociedade. Dessa forma, discorreremos sobre a evolução dos conceitos de vida e morte em fase da evolução tecnológica, a problemática de como o médico passou a encarar o processo terminal de vida em fase da tecnolatria da medicina, a bioética e sua relação com os cuidados paliativos e, finalmente, como os cuidados paliativos em pacientes sem possibilidades de cura são abordados nos serviços públicos de saúde voltados para este novo cuidado. Nascer, crescer e morrer. Este parece ser o processo normal da vida, ou o que deveria ser. Com o avanço da tecnologia, novos estudos e novas oportunidades foram introduzidos em nossas vidas, introduzindo a bioética, a nanotecnologia e a clonagem no nosso dia a dia. Hoje, somos capazes de planejar o momento certo para gerar uma nova vida, substituir órgãos danificados mecanicamente e até mesmo respirar e controlar nosso batimento cardíaco, mesmo quando o cérebro não mais controla essas funções. Ou seja, somos capazes de prolongar a vida mesmo à base de muito sofrimento ao paciente e seus familiares, submetendo a situações de verdadeira obstinação terapêutica para manter a vida. E para sanar essa problemática, a bioética e os cuidados paliativos surgem para resolver a questão da humanização da morte, promovendo uma morte digna ao paciente sem possibilidade de cura, sem prolongar a vida a qualquer custo e nem acelerar a morte. Para entender a bioética e os cuidados paliativos, faz necessário discorrer a respeito dos vários conceitos de vida e morte que mudaram conforme época, religião e sociedade, das questões éticas e jurídicas da morte e, finalmente, do seu cuidado através dos meios paliativos. O que é a vida? Não existe consenso quanto ao seu significado, pois recai sobre todos os aspectos do ser humano: história, religião, filosofia, tecnologia, direito, etc. A mesma dificuldade recai sobre quando se inicia a vida humana. Cada vertente teórica tem sua perspectiva. Por exemplo, a Igreja Católica prega que a vida inicia no momento da fecundação. Para os legisladores, a vida humana inicia com o nascimento com vida, quando adquire-se a personalidade jurídica e, portanto, passivo de direitos e obrigações civis. Em qualquer uma das hipóteses, observa-se um consenso. A vida termina com a morte, que é a etapa final do processo do nascer, viver e morrer, e tem várias vertentes. A filosófica, em que o homem deixa de ser um ser pensante, a médica, em que ocorre a morte cerebral, e a legal, em que o homem deixa de ter sua personalidade jurídica. Além de seus significantes, a morte também foi cultuada e elaborada de diversas formas. Houve época que a morte era tida como algo familiar, sendo aceita como parte da natureza humana, justa e cotidiana. Assim, até o fim do século XIX e início do século XX, a morte era cultuada publicamente de forma passiva. Inclusive, as crianças participavam dela. Mas com o avanço tecnológico, médico e científico, muitas doenças foram erradicadas e o número de hospitais aumentou. Isso levou à ilusão da imortalidade ou da vida eterna. O que antes era considerado um evento natural, agora se transformou no resultado da conduta clínica do médico em diagnosticar, curar e buscar desenfreadamente lutar contra a morte, esquecendo-se da importância do cuidar mediante a busca obstinada da medicina pela vida, pois a morte significa fracasso, derrota e incompetência. O avanço da medicina possibilitou abreviar a morte ou prolongá-la dependendo das circunstâncias da patologia, do equipamento hospitalar, do fator econômico da família ou do interesse do Estado. Surgem aí os termos que são usados para designar diversas formas de intervenção humana no final da vida. A eutanásia, em que se abrevia a vida de um enfermo incurável; distanásia, em que se prolonga a vida por meios inúteis, inadequados e desnecessários, causando mais sofrimento ao enfermo incurável; e ortotanásia é a morte no seu tempo certo, quando suspendem-se as medidas inúteis que causariam mais sofrimento ao paciente. A vida, por ser o bem por excelência do ser humano, é tutelada no mundo todo, para que o homem possa viver dignamente, repudiando qualquer forma degradante e desumana.
Assim, o princípio da dignidade da pessoa humana, que viabiliza o direito à existência humana e ao digno padrão de vida, deve lograr em todas as etapas da vida, inclusive na fase final dela. Assim, quando a vida não puder mais ser preservada, sendo a morte iminente e inevitável, deve o médico adotar medidas que assegurem a dignidade da pessoa humana, não submetendo a paciente a tratamento fútil. Abre-se, então, a discussão a respeito da humanização da morte, isto é, o direito de morrer dignamente. Surgem, então, algumas ciências preocupadas com os impactos da evolução tecnológica sobre os valores éticos, morais e legais nas questões da vida e da morte. Uma dessas ciências é a bioética, que coloca a vida e os cuidados da saúde à luz dos valores e dos princípios éticos, morais e legais. E possui 4 princípios: o da autonomia, que requer que o profissional de saúde respeite a vontade do paciente ou do seu representante, procedendo ao consentimento livre e informado das condutas que desejar. O da beneficência, que se baseia no compromisso em fornecer o tratamento para o bem do enfermo sem causar mal ou dano. O da não maleficência, que determina que o médico não deve causar danos à saúde do paciente, empregando todos os seus conhecimentos, técnicas e recursos disponíveis. E o da justiça, que exige a imparcialidade e equidade no tratamento do enfermo. A bioética baseia-se nestes 4 princípios como diretrizes para investigar e estudar uma nova metodologia na forma de tratar o paciente sem possibilidade de cura. O cuidado paliativo é a concretização da bioética em si. É a abordagem que promove conforto, dignidade, autorrespeito e qualidade de vida dos pacientes e seus familiares, diante de doenças que ameaçam a continuidade da vida, através de prevenção e alívio da dor e do sofrimento de natureza física, psicossocial e espiritual do paciente e de seus familiares, inclusive no período do luto. Infelizmente, os serviços de saúde educacionais voltados a este tipo de cuidado ainda é escasso em nosso país. A metodologia usada para este estudo foi uma revisão bibliográfica acerca do tema central, para pesquisar como a sociedade lidou e lida com as questões da vida e da morte, e o que ela dispõe de recursos para lidar com os pacientes sem possibilidades de cura. Esse trabalho possibilitou a compreensão que a evolução tecnológica trouxe novos conceitos de morte, novos valores éticos, morais e legais e novas formas de agir perante a morte, e também deu origem às novas ciências preocupadas com a intervenção humana nas questões da morte. Uma delas é a bioética, que se ocupa com as questões éticas e legais, ligadas à promoção do bem-estar do doente sem possibilidade de cura, garantindo a sua dignidade para a morte. O cuidado paliativo é a concretização da bioética em si, pois se preocupa em concretizar a morte digna. Nele, se reconhece que a medicina esgotou sua possibilidade de combater e curar a doença, mas não a de promover ao doente e seus familiares o alívio à dor e ao sofrimento físico, psicossocial e espiritual, incluindo a assistência à família no período pós-luto, por uma equipe multiprofissional sempre respeitando os desejos e autonomia do paciente e dos seus familiares. Assim como a obrigação de respeitar a vida, há também o dever de garantir e promover a dignidade, inclusive na hora da morte. Portanto, em vista do aumento do número de pacientes idosos ou com sequelas de acidentes de trânsito e violência, entre outros, que exigem internações mais prolongadas associadas à escassez de redes públicas de apoio que possam absorver os pacientes sob cuidados paliativos em condições de alta hospitalar, mas que se apresentam em situação de vulnerabilidade social, se faz necessário realizar trabalho de sensibilização das esferas política, social e educacional, para criar uma política de saúde e educação que objetiva a reestruturação e investimento das redes públicas de saúde destinadas ao atendimento das necessidades locais, regionais e nacionais, voltadas à bioética e aos cuidados paliativos.